Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar início então à segunda videoaula de marketing internacional. Lembrando que nós começamos a falar, desse novo cenário mundial, em que nós estamos trabalhando basicamente o marketing e a nova economia, que é esse primeiro tópico. Nós começamos a estudar, na primeira videoaula e agora nós vamos dar continuidade nessa segunda videoaula, tá? Na primeira videoaula, nós paramos aqui nesse slide, onde eu expliquei para vocês todos os processos de negócios internacionais, que envolve vários setores, vários departamentos da empresa, como marketing, finanças, a parte de produção, operações e o RH. Todos esses setores, como vocês viram na primeira videoaula, eles têm que fazer parte, têm que se adaptar a um plano de mercado para poder trabalhar com culturas diferentes, com mercados diferentes. Então isso nós já vimos na primeira videoaula, não vou me estender aqui. E para a gente dar continuidade, então, agora, eu vou falar com vocês sobre as preocupações com a internacionalização empresarial. Como já foi falado na primeira videoaula, internacionalizar a sua empresa ou o seu produto, o seu serviço, eleva-se alguns riscos. E é preciso que o gestor, o CEO, o gestor que for pensar em internacionalizar seu negócio, ele se preocupe então com esse ambiente internacional. Primeira dúvida aqui que pode ficar, ou a primeira preocupação, seria essa: qual a dívida externa do país a qual você pretende se instalar ou vender seus produtos? Por que essa preocupação, Porque muitos países com mercados atrativos têm dívidas externas gigantescas. Então, é aquele lance, quando o milagre é muito grande, o santo desconfia. Então, aqui serve essa frase, esse ditado, para quem pretende internacionalizar e verifica que o mercado ele é bem atrativo, com relação a querer que empresas se instalem ali, O porquê disso. Então tem que ser verificado. Até pode ocorrer casos, em que o país está querendo se desenvolver, ele está precisando de mão de obra capacitada, precisando de novos produtos, investimentos. Pode até existir um caso desse, mas são raros. Na grande parte das vezes, são países que precisam do dinheiro externo para pagar suas dívidas. Então, a partir do momento que é aberto esse mercado para que empresas como a sua queiram se instalar nesse país, é necessário verificar se talvez eles não tenham uma dívida externa muito grande e esse mercado atrativo, na verdade, ele é só um marketing para que você se instale ali e comece a pagar mais e mais impostos, cobranças e mais cobranças de taxas, e obviamente esse dinheiro vai tudo para a economia do país para que possa estar pagando a sua dívida externa. Então temos que analisar isso. Porque se for o caso, depois que você se instalou, aí começa todas essas cobranças. E isso é uma consequência natural quando um país tem muitas dívidas externas. Então é necessário verificar qual que é a dívida externa do país ao qual quero me instalar. Será que esse país deve muito? Se está devendo muito, pode se preparar que impostos, taxas vão ser muitas e muitas vezes de um valor exorbitante, que até pode deixar inviável que você consiga vender seus produtos ali. Porque óbvio, você vai ter que colocar esses gastos, esses custos, esses impostos sobre os seus produtos, ficando inviável até de vender. E muitas vezes você não vai ter mercado consumidor para isso. Então, é uma análise que tem que ser feita, é uma preocupação do gestor antes de internacionalizar. Uma segunda questão: a estabilidade política do local. Com governos instáveis em alguns, certos países da América do Sul e muitos países africanos, a África tem um problema enorme com a estabilidade política, o risco comercial associado à mudança de orientação política torna-se ainda
maior. Então, quando você tem governos instáveis, é uma política que não é confiável, como é o caso, né, que foi colocado aí no slide, né, que é o caso de certos países da América do Sul, países africanos. Então, o risco de você estar ali com a sua empresa é grande, é um risco muito grande. Por quê? A empresa pode não se manter com as políticas colocadas pelos governantes, pela mudança, né, da política que é colocada e que ocorre constantemente. Nós sabemos, né, que são variáveis externas à política e que a empresa ela não tem como administrar isso, ela tem que se adaptar a isso. E quando ela não consegue se adaptar, a única maneira é fechar as portas, é fechar a empresa ou é mudar de lugar. Então, no caso que você está investindo num país que já tem um problema político, uma falta de estabilidade política, é melhor talvez nem arriscar de se investir naquele país. Então, por isso a necessidade de verificar qual que é a estabilidade política do local. É confiável? Os governantes são confiáveis? É preciso verificar, tem políticas sérias, especialmente voltadas para o comércio, para os empresários, para as empresas? Como funciona? Como é a situação do país no momento? Qual é a projeção futura desse país? Qual que é o histórico desse país em termos políticos? Então, isso também precisa ser visto. Cuidado, como eu falei para vocês, de mercados muito atrativos, que parece que seria um bom negócio, e a partir do momento que você está lá, que você começa a verificar que não é bem assim. Então, fazer um estudo antecipado, uma análise antecipada, uma pesquisa, é importantíssimo. Outra questão também, galera, é a dificuldade de câmbio. A falta de moeda, né, a escassez de moeda forte em muitos países, aliada a uma forte desvalorização e proliferação de mercados cambiais paralelos, representa um risco importante que deve ser bem equacionado. Por quê? É o valor do dinheiro, né? Quanto aquela moeda daquele país vale? É uma moeda forte? Então vamos supor, você quer montar a sua empresa na América, nos Estados Unidos, onde ali é o dólar, é uma moeda fortíssima. Ali sim, é até interessante. Tem muitas empresas que investem nos Estados Unidos por este fato, porque passam a ganhar em dólar. E o dólar, vocês sabem, está sempre valorizando. Diferente, por exemplo, da nossa moeda brasileira, que na verdade tem um poder de compra muito pequeno e sofre muita desvalorização. É só você comparar, né, quanto vale um dólar hoje, quantos reais, né, vale um dólar hoje. Então você verifica aí a questão da desvalorização, ou seja, é uma moeda fraca. E isso prejudica, né, que você consiga fazer negócios. É aquela questão também da inflação, né, de aumento da inflação constante, não conseguir manter os valores, está sempre subindo, aumentando. Isso perde também o poder de compra do seu cliente, que o que ele ganha não é suficiente para comprar, então você não vai ter uma demanda conforme você tem projetado, a demanda vai ser menor. Então isso também tem que ser verificado e analisado. Essa falta de moeda, a falta de uma moeda forte no local onde você quer se instalar, onde muitas vezes essa moeda então vai prejudicar as suas vendas, vai prejudicar a sua demanda. Outra questão também são os regulamentos dificultando a entrada de empresas estrangeiras. É óbvio que muitos mercados eles querem investir na empresa nacional. Então, eles preferem que você monte uma indústria ali, que você monte uma empresa naquele local e não fique simplesmente enviando produtos. Mas, ao mesmo tempo que você vai analisar isso, você precisa ver as regras também, né? Que podem dificultar a entrada de empresas estrangeiras. Por quê? Porque eles estão incentivando, é óbvio, as empresas nacionais. Então, os aspectos legais relacionados com as participações de capital, ou seja, de você estar investindo seu dinheiro em alguma empresa estrangeira, a proporção de trabalhadores nacionais na empresa, então eles podem exigir que você coloque a sua empresa ali, né, instale a sua empresa, mas vai exigir também uma certa quantidade de pessoas contratadas daquele país. E que muitas vezes você não vai ter uma mão de obra qualificada. Então aqui também você vai ter que analisar. Existe mão de obra qualificada? Eu vou ter que investir nessa mão de obra? Qual que é a porcentagem de contratação? Eu vou ter que contratar 90%, 80%, 100%?
das pessoas daquele país. Então é necessário ver esses aspectos legais. Qual que é a participação de capital, se você vai ter direito à tomada de decisão, se você for investir numa outra empresa que já está instalada naquele país como um parceiro. E muitas vezes essa participação pode ser mínima, a exigência, né? E aí você não tem poder de decisão. E aí fica complicado porque você não tem como administrar o negócio. Então é necessário verificar isso, essa proporção de trabalhadores, né, exigidas para trabalhar na empresa e ou a repatriação de lucros que devem ser convenientemente analisados. O que é isso? Vamos supor que você está, né, em outro país e você está recebendo, né, você está vendendo ali, recebendo de acordo com aquela moeda. Seja o euro, seja dólar, mas e aí? Você precisa desse dinheiro para investir aqui no Brasil. Você está fazendo negócios lá, mas a sua empresa depende desse dinheiro, porque é uma forma de você ganhar, né, a mais, ter mais renda, ter mais vendas. E como que fica para repatriar esse lucro? Como que ele vem para cá? Tem que ser pago uma taxa lá para vir? Quanto que é pago, né? Compensa trazer esse dinheiro para cá? Não compensa? Então, muitas vezes fica inviável você repatriar o dinheiro que você ganha lá para o Brasil. E aí acaba não compensando pelo tanto de taxas que são cobradas, pelo tanto que eu posso tirar do país onde você está instalado para trazer para o Brasil. Então são questões também sérias e importantes, que, como eu disse, de início pode parecer algo atrativo, mas que no dia a dia, na prática, se você não buscou informações antecipadas, você vai ter ali uma frustração com essa realidade. Você vai perceber que esse investimento não foi tão bom quanto se havia pensado. Mas por quê? Porque não houve um planejamento, não levou em consideração essas questões. Mas não tem só isso não, tem mais, tá? Direitos e obstáculos não pautais praticados. O que seriam esses direitos e obstáculos não pautais praticados? Os direitos, taxas afins e obstáculos à entrada de mercadorias nos países devem ser do conhecimento do exportador. Então, se você não tem a empresa, mas você vai exportar para lá, ou você montou a empresa, mas tem que exportar produtos daqui para lá. Então tem que verificar, né, quais são os seus direitos. Então, por exemplo, você está enviando a mercadoria e por exemplo, vamos supor que você mande por navio. E aquela empresa que está transportando, ela não tem, muitas vezes, dependendo do caso, tá? Ela não tem nenhum contrato, nenhum compromisso em entregar a mercadoria. Ela pode ir, você pode enviar, ela pode ser desviada, ela pode ser furtada, ela pode ser roubada e não há um seguro para isso. Então eu tenho que verificar se tem um seguro, quais são os meus direitos ao enviar mercadorias para outro país. Quais são as taxas, né, que tem sobre essas mercadorias? São altas, são baixas? Compensa? Dá para eu depois ratear essas taxas ao custo do meu produto e mesmo assim ter um preço competitivo? Compensa, né? Então, eu preciso verificar então esses obstáculos que podem ocorrer quando eu vou enviar produtos para outros países. Uma coisa séria que também é uma preocupação, inclusive no Brasil, né? Que é a corrupção. Este representa um problema importantíssimo, visto as noções éticas sobre corrupção serem interpretadas de modo diferente de um país para o outro. Uma gratificação a um funcionário de um país pode, em outro país, ser interpretada como um crime. Aqui a gente começa a verificar a cultura do local, né, pessoal? Aqui no Brasil é normal você dar uma caixinha, gratificar alguém por ter feito algo por você, ou por ter te ajudado, mas tem locais que isso é visto como você está comprando alguém. Essa gratificação, ela é vista como suborno. Então, isso é visto como um crime. Então, eu tenho que analisar essa política do país em relação a como que é o tratamento ali. Como que funciona, né, a corrupção naquele país em termos de órgãos governamentais, de políticos mesmo. Quais são as sanções? A sanção, ela é rígida ou como muitos falam aqui no país, né, no Brasil, que a polícia faz o papel dela de prender, mas a justiça vai lá e solta. Nesse país que você pretende, é dessa mesma maneira?
É rígido, não é rígido? Por isso que muitas empresas deixam até de investir no Brasil, né? O Brasil ainda tem um ponto favorável, que é um país populoso, é um país grande, então dá-se para fazer negócios em várias regiões, de forma diferenciada. O brasileiro ele tem o hábito de compra, né? Por mais que seja a crédito, mas ele tem o hábito de compra. Mas no nosso país melhorou sim a questão quanto à corrupção, né? Que diminuiu, estão sendo colocadas medidas mais severas aos corruptos. Mas e o país onde você pretende investir? Tem a mesma política? É rígida? É mais rígida que aqui? É menos? Não é porque a política é menos rígida que vai ter mais corrupção. Isso vai muito da índole de cada um. Mas quando há uma certa flexibilidade e dependendo do caráter da pessoa, isso pode favorecer o aumento de corrupção. Então é necessário verificar quais são as políticas éticas do local e como elas são colocadas em práticas. Só ter uma política ética não quer dizer que é bom. Por quê? Você tem a política, você tem aquilo no papel, só que não é colocado em prática, não é executado. É a mesma coisa, né? Aqui no Brasil, nós falarmos que as pessoas têm que usar máscara diante da pandemia. Mas onde está a fiscalização? Aqui ainda nós temos um ponto favorável que muitas pessoas estão preocupadas e a própria população acaba fiscalizando isso. Mas dependendo do caso, a gente sabe que as pessoas não estão nem aí. E aí depende do quê? Dos órgãos governamentais. É a mesma coisa. Eu fumo e jogo a minha bituca no chão. Aqui no Brasil, qualquer um faz isso, ninguém fala nada. Se é um país sério como o Japão, isso não é permitido. E se acontece uma coisa dessa, a pessoa chega a ser multada. Mas por quê? Há uma fiscalização, há uma verificação, né? Um controle disso daí. Então é necessário você verificar então quais são essas políticas anticorrupção do país, como funciona e como são tratados aqueles corruptos, tá ok? Outra questão importante, pessoal, é quanto à pirataria tecnológica. Isso aqui também está ligado muito à legislação, à lei do local, né? Se há um combate à pirataria. Por isso que muitas vezes nós vemos na TV algumas políticas, né, inclusive no país, aqui no Brasil, contra a pirataria. E por quê? Porque mostra a seriedade do país, né? Seriedade com quem? Com os empresários, com aqueles que fazem o produto, né? Que investem, que pagam impostos, taxas, fazem tudo conforme a lei. E aí vem uma empresa que não paga nada disso, com um produto totalmente assim parecido, que tem o mesmo atributo, a mesma função, né, os mesmos benefícios que o cliente está procurando a um preço bem inferior, o que vai atrapalhar, obviamente, as vendas do seu produto. Então, a pirataria, com a fabricação de clones, cópias, né, e o consequentemente problema da contrafação, o que é essa contrafação? A contrafação, pessoal, ela está ligado muito a uma questão de você falsificar produtos, é a falsificação de produtos. E não só de falsificar produto, como também valores, assinaturas, né? Ou seja, tudo que você possa, na verdade, iludir a sua autenticidade, ou seja, aquilo não é verdadeiro, não é autêntico. Então eu tenho que verificar, né, como que é tratado esses problemas de contrafação. Embora vamos estudar, né, depois isso daí mais adiante, representa hoje em dia uma parte importante de todo o comércio internacional. Então a pirataria ela tira vendas, né, do empresário, ela tira as vendas de quem está investindo no país, de quem registra os seus funcionários, de quem paga impostos. Enquanto essas empresas não fazem nada disso e conseguem ter um preço menor, inclusive, que o seu, é óbvio. Outra questão também que tem que ser levada em conta, né, como preocupação é o custo dos produtos e política de comunicação. Perdão. A empresa deverá analisar se o custo dos seus produtos é competitivo no mercado em estudo, ou seja, você precisa verificar qual que é o custo que você vai ter para produzir ou para vender aquele produto naquele país e analisar juntamente com o que os concorrentes estão cobrando. E se o seu produto equivale em termos de qualidade, né, ao produto da concorrência. Muitas vezes o seu produto pode valer mais, mas por quê? Porque ele oferece mais também. Mas eu tenho consumidor para isso? Eu tenho demanda para isso? Tá?
Então, é necessário verificar se os custos do seu produto é competitivo no mercado em estudo. E também qual a política de comunicação que deverá ser elegida. O que é essa política de comunicação? É o próprio marketing, é a própria divulgação do produto, né? Como que você vai comunicar? Então, eu vou dar um exemplo. Aqui no Brasil, profissionais autônomos como advogados, médicos, eles não podem fazer marketing, propaganda. É proibido por lei, né? De acordo com o conselho de cada uma dessas profissões, é proibido você fazer um marketing como você faz de um produto, de expor na televisão. Então, a forma como você divulga um profissional autônomo seria mais de uma forma mais leve, né? Escrevendo um artigo, falando sobre a profissão, ou seja, você tem que colocar um benefício junto quando vai divulgar. E não pode simplesmente colocar a imagem daquele profissional. É óbvio que nós vemos muitas vezes na prática isso acontecer, de profissionais se autopromovendo. Inclusive em cartazes, banners, né? Mas é proibido. Então, se houver uma denúncia, esse profissional ele pode até perder, né, a sua carteirinha, né, de profissional. Ele pode perder até o seu diploma de profissional. Então, é algo sério. Aqui no Brasil isso já acontece, já tem essa regra. Agora, quais são as regras do país onde você quer vender o seu produto? Aquele país tem alguma taxação, proibição no uso de mídias sociais, por exemplo? Eu posso utilizar das mídias sociais para divulgar? Então, se você pensa em divulgar das mídias e aquele país não te dá essa abertura, então, de repente, para você não é viável a comunicação. Só aceita se for pela TV. Né? Então, já é um custo muitas vezes inviável que você vai ter que ratear no seu produto. Esse investimento em marketing televisivo, que é muito caro, dependendo, né? Dependendo do programa que você vai colocar, do horário, se não é um programa só regional, se ele é nacional. Então, eu tenho que verificar também se o marketing dali, a forma de divulgar o seu produto, de comunicar o seu produto ao mercado, vai atender às suas necessidades, vai atender aquilo que você espera, porque nós estamos acostumados com a nossa cultura do Brasil, é óbvio. Você mora aqui, você sempre viveu aqui, você conhece. Mas tem países que existem regras, né? É igual, vamos colocar na questão penal, né? No direito penal, por exemplo. Aqui no Brasil, a gente sabe que o nosso direito penal é muito bonito no papel. Na prática, como eu já disse, né, a polícia prende, a justiça solta. Na prática, existem muitas lacunas na legislação que faz com que a pessoa não fique presa, né? Ou se ficar, no máximo são 30 anos. E o pior, né? Eles não trabalham, somos nós, através dos impostos, que pagamos a estadia deles na prisão, a comida que eles comem, a saidinha de feriado. Então, quer dizer, não é algo sério. E tem países que funcionam da mesma coisa ou até mais brando ou até pior. É o caso, eu não lembro agora o nome da cidade, mas tem uma cidade, um país, né, em que se o cara roubou, eles cortam o braço, cortam a mão, cortam a orelha. Então são algo bem radical. Dependendo do caso, né? Também, se a pessoa for pega com droga, ela é colocada para ser morta, né? Ela pode ter problemas aí com a justiça, como já aconteceu, né? De brasileiros serem pegos. Eu acho que é a Indonésia, né? Acho que é a Indonésia. Agora que eu estou tentando lembrar aqui, é na Indonésia, em que se a pessoa for pega com droga lá, ela é levada aos bancos dos réus e ela vai ser levada à morte, né? Vai ter todo um julgamento, mas é praticamente certo que a pessoa vai ser julgada à morte. Por quê? É uma lei daquele país, é uma exigência daquele país. Então, ela vai sofrer essas consequências. Então, eu preciso verificar se, da mesma maneira, a questão da comunicação. Se eu posso utilizar e como eu posso utilizar. De que maneira ela pode ser feita, né, em relação ao seu produto. Ok, galera? Então, essas são as grandes preocupações gerais. E agora eu coloquei para vocês as preocupações do marketing. Quais são as preocupações do marketing, já que estamos falando de marketing internacional? Primeiro, qual será o comportamento dos novos consumidores? Então, como eu já disse, é conhecer a cultura,
como que é o comportamento desse consumidor, o que ele leva em conta num produto ou num serviço. São pessoas mais exigentes, menos exigentes. Então, isso eu preciso levar em consideração quando eu estou pensando em marketing, como eu vou atingir esse público. E se muitas vezes eu não fizer algo errado, né? Sem querer, né? Nem sabe por quê? Não tinha informação, não pesquisei antes e fiz uma divulgação totalmente incorreta, errada, e isso você pode ser prejudicado no país onde você está com o seu produto. Outra questão aqui: quais as etapas que a empresa seguirá para abordar os novos mercados? Como que ela vai desenvolver, qual é o processo que ela vai ter que se orientar para entrar nesse mercado? Como que ela vai deixar claro para esse mercado onde ela quer se instalar a imagem do seu produto? Como ela vai criar a imagem do seu produto neste local? Quais são os critérios? Então, tudo isso precisa ser levado em consideração. Os produtos atuais servem para o novo mercado ou haverá necessidade de diferenciar ou de adaptá-los? Então, isso acontece muito, né? Se nós formos pegar os carros europeus, o volante ele fica do lado direito, diferente do nosso que fica do lado esquerdo. E tem um motivo para isso? Tem, é a segurança, né? Quando nós paramos um carro, nós temos que parar do lado direito. Ao descer, o motorista vai descer pela calçada. Diferente dos outros países, como o Brasil, onde você para também o carro do lado direito, mas ao descer, você vai descer do lado esquerdo, que é o lado da rua. Então, há uma insegurança aí, né? Então, esses países europeus pensaram nessa questão da própria segurança. O combustível, né? O combustível é o mesmo. Eu vou ter que adaptar o automóvel. E a gente sabe que no Brasil o combustível aqui, a gasolina nossa, ela é muito ruim. É uma das piores do mundo. Então, toda vez que vem um carro importado para cá, ele tem que sofrer adaptações. A mesma coisa, as estradas que são cheias de buracos, são estradas perigosas, muitas vezes nem acostamento você tem. Então, você vai ter que adaptar esse carro, reforçar esse carro para que ele possa ter um bom desempenho no país. Então, isso acontece com os outros. E da mesma forma pode ser o contrário. Você quer exportar um carro do Brasil para outro país, ele pode ter maior flexibilidade em termos de segurança, de estrutura. Por quê? Porque o país oferece estradas, rodovias melhores, oferece um serviço mecânico de seguro maior, praticamente 100% das estradas são asfaltadas. Então, são grandes questões que eu preciso verificar, então, nos outros mercados para que eu possa me diferenciar ou mesmo adaptar o meu produto. Perdão, pessoal. Quais os riscos que a empresa correrá ao entrar nesse mercado? Como minimizar esses riscos? Então, é óbvio que todo investimento, toda mudança, né, ela tem um risco. Esse risco tem que ser considerado quando você vai entrar no mercado. Então, vamos supor que você queira entrar na Índia. Quais os riscos você vai ter? O primeiro é de não, né, o teu produto não ser aceito. Isso poderia ser um risco. Outra questão, as pessoas vão entender a mensagem que você quer passar, o marketing que você está criando? E quando eu falo marketing, não é só você fazer propaganda. Pode ser também uma publicidade. Pode ser também o merchandising. Então, as várias formas de você utilizar o marketing nesse mercado, né, pode trazer algum risco. Então, por exemplo, pode ter algum país que não aceite que se trabalhe com degustação. Não é permitido, né? Então, você não vai poder trabalhar com promoção de vendas. Então, isso tem que estar claro. Por quê? Porque ali não existe test drive, ali não existe que possa se oferecer descontos. E isso pode estar muitas vezes ligado às próprias proibições do país para que você não venha vender tanto quanto a empresa nacional. Então, por exemplo, a empresa nacional ela pode ter toda a liberdade de fazer qualquer tipo de marketing. As empresas internacionais não. Isso pode ocorrer? Lógico que pode. Então eu tenho que verificar todos os riscos do país e como que eu posso me adaptar? Como eu posso minimizar esse risco para que eu não venha ter nenhuma surpresa, né, futura ou depois que você já se instalou? Então pesquisa os riscos daquele país. Outra questão aqui, pessoal.
Poderá a empresa conviver com o risco da flutuação do câmbio ou será interessante analisar de algum modo o comércio de compensação? O que é isso, pessoal? Então, muitas vezes, como eu falei para vocês, há uma flutuação muito grande da moeda. Então, você manda o seu produto para lá, ele vai sofrer a flutuação da moeda para mais ou para menos, né? E será interessante, então, analisar se é possível compensar isso, né, de alguma forma ou outra. Por exemplo, eu vou compensar oferecendo um serviço agregado. Então a pessoa ela compra o produto e ela tem um serviço agregado. Ela compra o produto, só que ela vai ter uma garantia estendida, uma garantia maior do que aquela que você oferece aqui no país. Então é necessário verificar quais são os atrativos, né, que você vai poder oferecer para esse mercado para que compense a variação de valor ou aumento de valor desse produto de acordo com a moeda. Então são vários fatores, são várias preocupações que devem ser sentidas aí pelo marketing. E aí, então, eu coloco para vocês aí quais são as matérias do marketing internacional que nós precisamos analisar. Então, de uma maneira geral, eu coloquei esse quadro para vocês. O que esse quadro nos coloca, né? Primeiro, matérias relativas à própria gestão empresarial. Então, o que deve ser levado em consideração pela gestão empresarial quando? Nas primeiras etapas de internacionalização e depois que você internacionalizou, que você já está lá no mercado, já está atuando, etapas posteriores a essa internacionalização. Então, primeiro é você entrar, começar, e depois é como você vai manter. Mesma coisa, as matérias relativas às políticas públicas do local. Quando você iniciou, quando você começa, que são aquelas primeiras práticas burocráticas para você poder entrar no mercado e depois para você se manter no mercado. Então vamos analisar uma a uma para a gente poder entender. Primeiramente, as matérias relativas à gestão empresarial. Quais são as primeiras etapas no processo de internacionalização? Primeiro é acesso ao mercado e estratégias de expansão. Então você já tem que pensar quando você vai entrar no mercado, como você vai entrar nesse mercado, de que maneira você vai entrar com parceiro, você já vai entrar produzindo, você vai entrar apenas com pontos de vendas ou alguém te representando ali, um representante ali, né? E como você pensa em crescer naquele país. Essa é a primeira coisa que nós temos que pensar. A segunda coisa é selecionar os mercados. Em quais mercados compensa fazer uma análise criteriosa de cada possíveis mercados que a empresa pretende entrar. Quais são e analisar os prós e os contras desse mercado. Depois, outros atributos também que estão ligados ao quê? A ecologia, responsabilidade social, ou seja, é uma exigência que a empresa esteja adaptada a questões de ecologia, a questões voltadas ao meio ambiente. Então, o país ele coloca restrições em relação a isso. É necessário pensar numa produção ou venda, né, de produtos, ou mesmo no uso de embalagens ecologicamente correta. Ou seja, a empresa precisa ser sustentável nesse país. Quais são os atributos, né? A questão da responsabilidade social. As fábricas, as empresas, elas precisam desenvolver alguma atividade social. Geralmente, quase em todos os países há essa exigência, né? Principalmente em relação à responsabilidade social. E a parte ecológica também, ela entra como uma responsabilidade social. Outra questão também de início, né, é os resultados da relação Resultados da relação estratégica, perdão. Então, quais são os resultados da relação estratégica ali? Quais estratégias eu vou poder adotar? A mesma estratégia que eu uso no Brasil, eu posso usar ali? Então, vou dar assim um exemplo, né? No Brasil, conforme está havendo uma maior demanda, as empresas têm o hábito de aumentar os preços. Quando a demanda cai, elas procuram abaixar o preço ou colocar outros valores competitivos, né, que possam ser atrativos para o consumidor comprar o produto. No caso desse país que eu estou querendo entrar, essa mesma estratégia pode ser adotada? Ou são outras estratégias que têm que ser adotadas? É permitido fazer isso, né? De que eu posso aumentar conforme a demanda, diminuir conforme a demanda o valor do preço? É a mesma coisa do que chama que nós temos aqui no Brasil,
O cartel, né? No Brasil, a gente sabe que o cartel é errado. E por que que o cartel é errado? Porque as empresas, elas fazem um acordo de manter o mesmo valor. E geralmente, geralmente não, 100% das vezes é manter um valor alto, né? Isso a gente viu muito em postos de combustíveis, né? Embora seja uma lei que não é aceita no país, mas que ela ocorre na prática, onde eles estabelecem um valor único e geralmente um valor alto, para que o consumidor compre de você ou compre de outro, mas vai pagar o mesmo valor. Aí vai depender do serviço que você presta ou da escolha pela marca do cliente, mas é cartel e é errado. Já no Japão, o cartel é permitido. O cartel ele pode ser feito, inclusive o governo japonês permite que você faça cartel. Mas por quê? Porque no Japão, o cartel ele é visto de maneira diferente pelos empresários. Eles procuram estabelecer um valor mais baixo possível. Ou seja, qual é o nosso limite? Onde nós podemos abaixar cada vez mais para poder atender melhor o nosso público. Então já é uma outra cultura. Lá eles chamam o cartel de keiretsu. Então o keiretsu, que é o cartel nosso, ele é permitido no Japão porque os empresários têm ética ao fazer o cartel, o keiretsu. No Brasil já é diferente, por isso que não dá certo, por isso que não é permitido. Então essas são as primeiras etapas relacionadas à gestão da sua empresa, a como você vai administrá-la. Beleza, e posteriormente a isso, pessoal, quais são as etapas posteriores à internacionalização? Ou seja, eu me instalei e agora, como que eu vou manter a minha empresa? Primeiro, é pensar na estandardização. O que é estandardização, né? É a padronização. Como que eu vou padronizar o meu negócio? Ou seja, quando você começa, é tudo uma adaptação. Você vai se adaptando, você vai conhecendo melhor o local, a cultura, e aí você chega num padrão, né, de gestão, num padrão de trabalho, de como vai ser desenvolvida a gestão da empresa. Certo? Então você tem que estabelecer isso. E óbvio que isso você vai aprender mesmo na prática, no dia a dia da organização, no dia a dia de estar naquele país, de estar conhecendo o cliente, de conhecer a cultura, de conhecer a política, a economia do local. Então você vai estabelecer um padrão. Uma outra questão também aqui, tá, posterior, é segmentação intramercado, ou seja, você vai pensar em expandir outros mercados, você vai pensar em buscar outros consumidores, até porque você já se instalou no país. E aí existem, né, cidades vizinhas, regiões vizinhas que você muitas vezes gostaria de atender. E como você vai fazer isso? Você vai segmentar, você vai abrir pontos de vendas, você vai ter que adaptar o seu produto dentro do mesmo país. Então isso tem que ser verificado também posterior à internacionalização. Uma outra questão aqui, a interação. Estabelecimento de redes, são as redes de contatos, né? É a questão do network, com quem você vai se relacionar, quais são os fornecedores, como você vai se relacionar com os governantes do local, né? As parcerias que serão feitas com outros empresários, até mesmo com outros concorrentes. Aqui no Brasil, isso não é uma prática muito bem-vinda e nem muito feita, né, pelos empresários. Mas se você pegar um país como o México, né, os concorrentes, eles têm uma certa parceria, vamos assim dizer. Eles trabalham em conjunto, eles se respeitam, né? O México é uma outra cultura em relação a isso. Eles têm um respeito entre eles em relação à concorrência, eles têm uma discussão, quando eu falo discussão, uma negociação, né? Eles conversam, eles trocam ideias, eles têm até uma ajuda mútua, né? De um querer ajudar o outro, diferente do Brasil. Aqui, se você não tem essa, cada um faça a sua parte, né? E acabou. Mas no México já tem uma cultura diferente em relação a isso. Então, é preciso verificar, né, esse estabelecimento de redes, com quem vai ter essa interação, como vai ser essa rede e como ela pode ser feita. É, obviamente, de acordo com a cultura. Da mesma maneira, entre os acordos de cooperação. Como são feitos esses acordos? Quanto que cada um ganha com isso? É possível, por exemplo, nós fazermos aqui um consórcio modular, né, do consórcio modular que nós vimos em produção,
onde o fornecedor se estabelece dentro da planta da empresa. É possível fazer isso nesse país? Eu consigo fazer um acordo de cooperação assim? Eu consigo fazer uma aliança estratégica? Eu consigo ter essa parceria estratégica com o meu fornecedor, com o meu cliente, ou mesmo com o concorrente? Quais são as possibilidades, né? E isso você vai desenvolvendo e analisando conforme você vai trabalhando no mercado, tá? Outra questão também é o comércio de compensação, que eu já falei para vocês, né? Então, a partir do momento que você se estabeleceu no mercado externo, você vai fazer alguma compensação, ou seja, você vai oferecer o seu produto e algo a mais, você vai oferecer um serviço juntamente com esse produto, você vai dar bônus para quem compra muito de você, vai ter algumas vantagens. Então, como que funciona esse comércio de compensação nesse país e se é possível ou não? Ou seja, será que o governo interfere muito na atividade empresarial? Tem países que o governo não interfere tanto, né? Sempre há uma interferência, mas tem alguns que interferem mais, outros interferem menos. Então eu preciso ver se é possível fazer esse comércio de compensação. Outra questão aqui, depois que você instalou a empresa, está ligada à organização da empresa multinacional, ou seja, ela vai ficar somente naquele país, você já pensa em montar em outro país, de acordo com o aprendizado que você já teve de comércio exterior, né, de marketing internacional. Então você já pensa em se estabelecer em outros países, ou se você não pensa em se estabelecer, pelo menos como você vai divulgar a sua marca e de repente começar o quê? Exportar para outros países. É o que acontece muito aqui no Brasil, né? Vocês conhecem aí o Gearbest, o AliExpress, que são sites que você pode comprar produtos de outros países. Então você vai colocar, vai utilizar essas plataformas. No país que você pretende vender, é aceito essas plataformas, né? O governo não interfere nisso. Então eu preciso pensar como que eu vou organizar a minha empresa de uma forma multinacional, ou seja, de se estar se estabelecendo em vários outros países. Ou como empresa com sede, ou apenas com o produto, ou nem com um nem com o outro. Só na forma de você conseguir o quê? Exportar para aqueles países, né? Ou de vender para aqueles clientes usando, por exemplo, uma plataforma digital, como acontece hoje em dia. Tá ok, galera? Então, essas são as matérias relativas à gestão empresarial. A aula já está ficando muito longa, mas eu já estou terminando esse slide e aí a gente já finaliza, então, a aula, tá ok? Por fim, então, vamos analisar as matérias relativas às políticas públicas, que é muito importante. Como eu disse, essas matérias relativas à gestão empresarial, o próprio gestor pode tomar a decisão, ele pode interferir. Já nas matérias relativas às políticas públicas, eu vou ter que me adaptar. Nem sempre eu vou conseguir interferir, porque são questões que vêm do mercado externo e que vai influenciar a sua empresa, o seu ambiente interno. Então, a primeira questão aqui, pessoal, é a promoção comercial, programas de infraestrutura e incentivos, como eu falei. Há uma interferência do governo, eu posso promover meu produto, como que eu vou promover esse produto, de que maneira eu vou desenvolver todo o meu marketing, aquilo que é possível e aquilo que não é. Né? Uma questão muito importante também, quando a gente fala de promoção comercial, é o nome do produto. Muitos produtos eles têm um nome aqui no país e quando você vai exportar esse produto ou vai vendê-lo em outro local, você precisa mudar o nome, porque não cai muito bem, né? Nós temos aqui no Brasil aquele carro, se eu não me engano agora, não é o Azira, é um da Kia também, mas eu acho que, eu não lembro, acho que é o Azira, sim. Eu acho que é o Azira, não lembro se é o Azira, mas acho que é outro produto. Que no Brasil vem como Azira, mas na, na, na Coreia, né, o produto chama cassete. Cassete. Se vem com esse nome aqui no Brasil, né, as pessoas vão falar cacete. E a gente sabe que não pega muito bem esse termo. Então, eu tenho que adequar o nome, né? Muitas empresas fazem isso. Já teve casos da Kia mesmo, né, que trouxe aquele carro da Coreia, aquele de transporte, né, tipo um caminhãozinho, né, que chama Xana. A gente sabe que Xana é um termo pejorativo aqui no país que não pega bem. Só que ele veio com esse nome, mas nem pegou. São poucas empresas que acabaram comprando e quando as pessoas perguntavam, né, qual que é o tipo de carro você tem? Ah, tem uma Xana. Então não é legal, né? Então eu tenho que pensar muitas vezes também no nome, tá? Então esses programas de promoção comercial, como que eu vou divulgar meu produto, se eu vou ter que alterar o nome desse produto,
né? Qual a infraestrutura de incentivos promovidas pelas políticas públicas do local, como eu já expliquei para vocês, tá? Outro ponto. Isso está ligado às primeiras etapas, tá? Desculpa. As primeiras etapas de internacionalizar. Eu já pensar nessa promoção comercial. Depois, a formação, investigação e desenvolvimento. Então, como que você vai formalizar o seu negócio, né, em termos de estrutura, documentação, para que a sua empresa esteja realmente preparada para poder se instalar ou vender o seu produto naquele país. Então, qual que é a investigação que vai ser feita? Como que é desenvolvido isso? Demora anos, demora meses até você conseguir formalizar toda a documentação, todos os contratos, todo tipo de documentação exigida. Então, tem que verificar. E dependendo do país, é uma burocracia muito grande. Depois, a eficácia dos programas de assistência, que é assistência dada pelo governo. Então, aqui no Brasil, muitas vezes, né, quando o funcionário ele tem que ser afastado por uma doença, alguma coisa assim, ele vai entrar, né, com um pedido no INSS. Nesses países que você pretende instalar, ou no país que você pretende instalar, há um programa parecido, há programas de assistência, quais são os programas, né? Então, eu já tenho que me informar antecipadamente com os programas de assistência oferecidos pelo governo local. Outra questão que eu tenho que verificar também nas primeiras etapas de internacionalização ligados às políticas públicas são as feiras comerciais no exterior. As feiras, a gente sabe que elas são muito usadas pelos empresários para conhecer novas tecnologias, novos produtos, para se inteirar do ramo empresarial, né? O que tem de novo aí, o que está acontecendo no mercado, quem são os concorrentes. E no caso desse país, existem essas feiras, né? Há um incentivo do governo para que existam essas feiras, aonde elas são realizadas, quem pode participar dessas feiras, a sua empresa, por ela ser de outro país, ela pode participar dessas feiras? Ela tem que pagar uma taxa a mais? Como que funciona? Então, isso tem que ser verificado com antecedência. E, por fim, né, escritórios comerciais no exterior. Então, quais são os escritórios que tem lá no exterior que podem representar a sua empresa, que podem fazer a contabilidade da sua empresa, que podem fazer a gestão da sua empresa? Então, existem consultorias especializadas, elas podem me oferecer algum conhecimento contábil e administrativo? Como que funcionam essas empresas? Elas se adaptam àquilo que eu quero ou não? É necessário pagar um alto valor para isso? Então, eu posso verificar que isso pode me ajudar a entrar no novo país, a partir do momento que eu tenho assessoria, né, oferecida ali. E muitas dessas assessorias são oferecidas pelo próprio governo. No caso do Brasil, nós temos o Sebrae, né? E nos outros países? O que seria o Sebrae ali? Existe, né, empresas assim do mesmo ramo, público, que oferece uma gestão, uma ajuda, né, para que a empresa possa entrar no mercado? E vice-versa, né? A gente pode pensar nisso também quando falamos das etapas posteriores à internacionalização, de empresas que vão continuar dando essa assessoria para que a empresa possa se estabelecer melhor no país e crescer no país, né? Mas vamos ver então agora em partes. Primeiro, a criação de um ambiente e medidas de competitividade, ou seja, o país ele oferece, né, as políticas públicas oferece a criação de um ambiente de forma saudável, competitiva, né, em que não há monopólio. Então, muitas vezes, né, tem países que favorecem o monopólio, eles querem que só aquela empresa venda, só aquela empresa exista, principalmente se for uma empresa governamental. E no país que você está se instalando, há alguma barreira? Há uma forma de que o governo crie esse ambiente competitivo, né, saudável, né, de competição, em que você pode estabelecer seu preço, vocês podem brigar por um preço, por qualidade, por produto, ou não? Então, eu vou verificar isso, tá? Outra questão também, quais as políticas públicas de acesso ao mercado? Então, você se instalou e aí você quer atender outros mercados. Quais são as políticas, as regras, né, que existem para que você consiga entrar em outros mercados? O que é preciso levar em consideração? Como se adaptar? Depois, os megaprojetos e contratações. Esses megaprojetos e contratações estão ligados à própria gestão de projetos,
da empresa. Toda empresa ela tem uma gestão de projetos porque ela tem que lançar novos produtos, ela tem que investir, né, em serviços inovadores que vai fazer com que o seu produto se destaque dos demais, e o governo ele tem políticas públicas para isso, para incentivar novos projetos. Para esses novos projetos, muitas vezes eu vou precisar contratar pessoas qualificadas, preparadas para atuar nesse projeto. Qual que é o incentivo governamental para isso? Eu tenho que contratar só pessoas daquele país? Eu posso trazer pessoas do meu país, de fora, para atuar nesses projetos? Então eu tenho que verificar essas políticas públicas durante o desenvolvimento da minha empresa no mercado. Outra questão também, pessoal, as negociações comerciais, como que elas são feitas? Essas negociações, elas são feitas, são flexíveis, ou seja, a sua empresa ela pode fazer sem ter a interferência governamental ou vai ter uma interferência. Então, a partir do momento que eu quero fazer negociações comerciais com outros fornecedores, eu quero fazer negociações comerciais com empresas de outros países, há uma interferência do governo? É permitido? É possível essas negociações? Quais são os critérios? Tem um contrato? O que tem que ser levado em consideração nesses contratos? Então, mas o principal nas negociações comerciais é verificar se há uma interferência do poder público em relação a isso ou não. Ou seja, é quando aqueles países, o poder público, ele está controlando tudo, ele está interferindo em tudo. Ou seja, nada passa, nada pode ser feito sem que seja comunicado o governo, sem que seja passado informação para o governo, né? E tem países que isso é bem mais flexível. Você pode fazer transações comerciais, negociações comerciais, sem haver uma interferência tão grande governamental, tá? Então, isso está ligado a muitas políticas públicas do local. Outra questão também são as integrações regionais, que é dentro do próprio país, né? É possível fazer uma integração, né, com outros fornecedores, outros clientes, outros concorrentes, ou com o próprio governo municipal, estadual ali. Como que é feito isso, né? Como que é feita essa parceria, essa ajuda mútua, né? Então é a mesma coisa se fossem as negociações comerciais, só que aqui de um âmbito menor, né? E as cooperações regionais. Da mesma maneira que você tem as integrações, você tem as cooperativas, as cooperações entre as empresas. Como que funciona essas cooperações? É possível fazer? Há um incentivo do governo quando existe uma cooperação mútua, né? Como, por exemplo, vários concorrentes querem se juntar, se aliar para comprar mercadoria mais barato. É possível isso? É permitido pelo governo? Quais são as políticas públicas de incentivo? Eu quero criar um condomínio industrial. O governo permite isso, né? O condomínio industrial, para quem não lembra, é quando você vai alocar vários fornecedores juntos perto da sua empresa, né? Para poder fornecer para você. Nada impede que eles fabriquem para outros concorrentes, mas eles estão ali produzindo em conjunto como um condomínio, né? Para poder o quê? Comprar maior quantidade a um preço mais competitivo. E assim eles vão vender também a um preço mais competitivo. Então, é permitido essas cooperações, é diferente. Então, pessoal, vocês estão percebendo aqui, são muitas informações para se trabalhar no mercado externo. Principalmente quando estamos falando de um marketing internacional, de uma imagem internacional do seu negócio. Então, espero que tenha ficado claro para vocês. Caso não tenham entendido, voltem à aula. E se mesmo assim não entenderam, vocês podem estar tirando dúvidas comigo, tá ok? Então, eu termino aqui a segunda videoaula. Até aqui é a matéria para AV1. E a partir dos próximas videoaulas, elas serão utilizadas para a matéria da AV2, ok? Forte abraço, fiquem com Deus.